Você é MEI e não sabe se tem que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física e mais, não sabe o que deve declarar? Então fica comigo até o final que eu vou te explicar tudinho. O meu nome é Gabriela Gesser, sou contadora, especialista na área tributária e vou te ajudar a desmistificar o imposto de renda. Todo microempreendedor individual, o MEI, exerce dois papéis, o de empresário, pessoa jurídica, e o de cidadão, pessoa física. E cada um desses papéis envolvem obrigações. Para o empresário, são necessários o pagamento do DAS e a declaração anual do MEI. Mas o cidadão, dependendo dos rendimentos, deve apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física. O faturamento do MEI não é da pessoa física, é da pessoa jurídica. Se você pega o lucro do MEI para você, pessoa física, você vai precisar fazer alguns cálculos para ver se esse rendimento é isento ou é tributável. Somente quem tem contabilidade regular, ou seja, livro diário, é que tem o lucro todo isento. Se você não tem contabilidade regular, eu vou te ensinar a calcular o lucro evidenciado da empresa e verificar o quanto dele é isento e o quanto dele é tributável. Vamos lá. Calcular o lucro evidenciado do seu negócio. Você vai pegar os rendimentos, a receita bruta do anual do faturamento do MEI e vai diminuir as despesas. Água, luz, telefone, compra de mercadorias, o pagamento do DAS, aluguel de espaço, todas as despesas. Guarda esse valor para os cálculos seguintes. Então, o que seria? Receita bruta anual, as despesas comprovadas com documentação, aluguel, DAS, compras, telefone e o lucro. Então, o lucro evidenciado aqui desse MEI seria R$50 mil, receitas menos despesas. Calcular a parcela isenta. Como que se calcula a parcela isenta desse lucro? Ele é semelhante ao cálculo das empresas do lucro presumido. Então, o lucro isento vai ser 8% da receita bruta se a sua atividade for comércio, 16% da renda bruta se for transporte de passageiros e 32% se for prestação de serviço. Como é que fica? Vamos supor, né? Nós tínhamos 60 mil de faturamento, receita bruta anual, 10 mil de despesas comprovadas, 50 mil era o lucro evidenciado. A parcela isenta do lucro não é 32% desse lucro evidenciado, é 32% lá da receita bruta. Então, 32%, supondo que essa empresa aqui seria uma prestadora de serviços, como a gente viu aqui no slide anterior, o lucro isento seria 32% para prestadoras de serviço. Então, a parcela isenta seria 19.200. Guarda esse valor porque ele pode ser que tenha que ser informado lá na declaração da pessoa física em rendimentos isentos. Agora vamos calcular a parcela tributável. Receita bruta menos a parcela isenta, que a gente calculou lá, os 32% da receita bruta. Aqui é o lucro evidenciado. Diminui a parcela isenta, sobrou a parcela tributável, 30.800. Guarda esse valor porque talvez você tenha que informar na declaração de pessoa física lá em rendimentos tributáveis. Se você é MEI, você estará obrigado a entregar a declaração quando? Isso de regra geral, né?
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 e rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Nesse nosso exemplo, como os rendimentos tributáveis passou de R$ 28.559,70 foi R$ 30.800, esse MEI estaria obrigado a fazer a declaração dele de pessoa física e declarar em rendimentos tributáveis R$ 30.800 e em rendimentos isentos R$ 19.200. Aqui nós temos mais alguns exemplos, mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, essa empresa aqui, essa pessoa física, se ela tiver só o rendimento do MEI e não tiver nenhum tipo de dedução, ela pagaria uns R$100 e poucos de imposto de renda com esse rendimento tributável. Mas tudo depende se tem dependente, se tem despesas médicas, outras despesas para deduzir do imposto. Mas essa pessoa estaria obrigada a fazer a declaração de pessoa física e pagaria imposto de renda, provavelmente, aqui, se não tivesse nenhum tipo de dedução. O problema é quando esse valor soma, às vezes, com outro rendimento. Por exemplo, você é funcionário de uma empresa, tem carteira assinada, tem um rendimento tributável e também tem um MEI. Daí, quando o seu rendimento soma com o rendimento de trabalho assalariado, acaba que eleva bastante a base de cálculo e provavelmente você tem que pagar um bom valor de imposto de renda. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó, uma empresa que seja um comércio, digamos que a receita bruta anual seja 80 mil, as despesas comprovadas do mês 50 mil, aluguel, o DAS, as compras da mercadoria, já que ele é comércio, né? Telefone, enfim, as despesas da empresa, do MEI. Lembra que MEI é um CNPJ, uma pessoa jurídica. Lucro evidenciado, 80 mil menos 50 mil, R$ 30.000. Qual que seria a parcela isenta? Lembra que para comércio a parcela isenta é 8% da receita bruta. Não é 8% do 30 mil, é 8% lá do 80. Então a parcela isenta é só R$ 6.400. Então, e qual que é a parcela tributável? É o 30 mil, o lucro evidenciado, menos a parcela isenta, R$ 23.600. Essa empresa aqui, se ela tiver só esses rendimentos, ela não estaria obrigada à entrega da declaração de imposto de renda só por esses valores. Por quê? 6.400 isento não é os 40 mil do limite para declarar e os rendimentos tributáveis de 23.600 são menores que os 28.559,70. Um outro exemplo aqui, uma empresa prestadora de serviços. 70 mil de receita bruta, despesas comprovadas do MEI, 20 mil. Lucro evidenciado, 50 mil. Qual que é a parcela isenta? 32% da receita bruta dos 70 mil. Então, o lucro isento é 22.400. Pega o lucro evidenciado, que é 50 mil, menos a parcela isenta, sobra a parcela tributável. Essa empresa aqui também, só por essas informações, não estaria obrigado a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Porque o rendimento isento não é 40 mil e os rendimentos tributáveis, né, ficou pertinho, 27 mil, o limite é 28.559,70, então não precisaria entregar a declaração de imposto de renda, pensando só no MEI. Mas, lembrando, se você tiver outro tipo de rendimento, um rendimento, por exemplo, como funcionário, vai somar o rendimento tributável com esse e com certeza você estaria obrigado a fazer a entrega da declaração. Não é porque esse aqui não está obrigado que você vai fazer a declaração e, por exemplo, colocar só o seu salário. Não, a partir do momento que você está obrigado, você vai ter que somar as duas rendas. Por mais que você de trabalho assalariado tenha só 20 mil reais, mas 20 mil do trabalho assalariado mais 27.600 do MEI, já ultrapassaria os 28 mil e você estaria obrigado a entregar e teria que informar tudo. Para evidenciar as despesas, guarde todas as notas fiscais e documentos que comprovem essa despesa. Lembre-se de ter as despesas em nome do MEI e não na sua pessoa física. Não adianta você ter o aluguel, água, luz, telefone
no seu nome, coloque essas despesas no nome do CNPJ. Por quê? Quanto mais você, tiver as despesas realmente do MEI certinho, evidenciadas e com documentação hábil, com documentação em nome do CNPJ MEI, você vai poder diminuir ali as despesas e ter um lucro tributável talvez menor. Então, faça um controle rigoroso. O ideal é que você tenha, no mínimo, por mais que você não tenha contabilidade regular, você tenha um fluxo de caixa, demonstrativos todos os meses, receitas e despesas, o confronto delas, para você ter mais facilidade em fazer essas contas e saber como levar para sua declaração de imposto de renda. Aqui eu tenho um modelinho de fluxo de caixa que eu baixei num site. Deixa eu mostrar para vocês. Eu peguei no site MEI Fácil. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar essa planilha direto no site deles, que você pode fazer esse controle. Aqui, ó, tem abinhas para todos os meses do ano. Aqui é um modelo de exemplo, ó, mas aqui as outras planilhinhas estão em branco. Você pode controlar as receitas e as despesas e realmente guardar as notinhas fiscais, tudo, para você ter essa comprovação. Então é ideal que você tenha isso, por quê? Porque se a Receita Federal te chamar para saber como é que você calculou aquele lucro isento, como é que foi o cálculo do lucro evidenciado, que você tenha todos esses comprovantes, uma espécie de livro caixa, um fluxo de caixa para você controlar as receitas e despesas e guarde toda a documentação. Então, isso é o que tínhamos para hoje. Você tem um MEI? Gostou das dicas? Então, ou não tem? Compartilhe com um amigo que você sabe que é MEI e que talvez precise dessas informações para declarar corretamente na declaração de imposto de renda da pessoa física. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!